Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 5, que trata sobre o livro selado, e que o Cordeiro pega esse livro da mão daquele que está sentado no trono. E nós temos uma cena de adoração a este Cordeiro e ao que está sentado no trono. Estamos agora na segunda sessão do livro de Apocalipse, que vai do capítulo 4 ao capítulo 7. Já vimos no capítulo 4 a visão do trono do Senhor e como ele é adorado porque ele é o Criador. Agora no capítulo 5 nós temos como que um detalhamento da cena do capítulo 4, mais detalhes sobre esse trono, sobre quem está diante do trono, sobre o que acontece neste trono, especialmente um enfoque sobre a cena após a ressurreição de Cristo, após a consumação da sua obra, e quando ele se achega aos céus e o início do seu reinado perante as nações. É um capítulo que trata o tema vinculado ao capítulo 4. Veja-se no capítulo 4, verso 11, a adoração é: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. É uma adoração ao Senhor com ênfase na obra da criação. E aqui nós temos uma adoração no capítulo 5 com ênfase na obra da redenção, na obra do Filho enviado pelo Pai para recriar, para restaurar aquilo que foi feito pelo Senhor, para trazer adoradores a exaltar o seu santo nome. O capítulo 4 fala sobre a dignidade do Senhor de ser adorado, e o capítulo 5 também fala sobre esse mesmo tema. Esses mesmos termos vão ser repetidos sobre a dignidade de ser adorado. Nós vamos dividir o texto em três partes. Verso 1 ao verso 5, nós temos o contexto da cena, a existência de um livro selado, o Senhor sentado no trono e um desafio de quem é digno de abrir esse livro, abrir esses selos, pegar o livro da mão do que está sentado no trono e abrir os livros. No verso 6 e verso 7 nós temos o evento central aí do capítulo, quando o Cordeiro ele pega este livro da mão daquele que está sentado no trono. É uma cena que representa a glória deste Cordeiro, porque todo o texto tratado do verso 1 ao 5 traz esse desafio de quem é digno, quem é que é semelhante a esse que está no trono, quem é que tem dignidade de glória de poder pegar o livro, e todos os céus silenciam. E o verso 8 ao final do capítulo nós temos o impacto, até o verso 14, o impacto dessa cena nos céus, em toda a criação, de como todos reagem em adoração ao Cordeiro e àquele que está assentado no trono. Então nós temos mais detalhes no capítulo 5 dessa visão do trono, e especialmente do momento em que o Senhor Jesus Cristo, depois de ressurreto sobe aos céus, e como ele é tratado ali diante do Pai, diante dos seres angelicais. Vejamos, em primeiro lugar, verso 1 a verso 5, o contexto, o livro selado e esse desafio de dignidade. Verso 1 diz: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Na mão direita do Senhor há um livro, na mão que toda a linguagem de Apocalipse é a mão para abençoar, também representa a ideia de autoridade, e nele há um livro cheio de ensino, cheio de conteúdo. E se nós chegamos ao capítulo 5 com todo o entendimento do capítulo 4, de que fala daquele que está sentado no trono, cheio de glória, digno de honra, nós olhamos para esse texto com esse entendimento de que esse livro é tomado de informações preciosas. Esse livro é como o decreto de um rei importante, que os seus súditos querem conhecer, querem perceber e usufruir de tudo aquilo que o grande rei
e ainda mais esse rei, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tem nas suas mãos, e por isso destaca a importância desse rolo. Esse rolo é cheio de conteúdo, o texto diz escrito por dentro e por fora, como eram os pergaminhos, evoca a ideia exatamente de um rei que tem um decreto nas suas mãos, e esse decreto de fato é o desenrolar da história da humanidade. É isso que vai ser descortinado, que vai ser aberto os selos e vai ser ensinado a partir do capítulo 6. Nós temos o tratamento sobre o conteúdo desse texto, desse livro que está aí e que trata sobre o decreto, os seus juízos, mas também seus decretos de redenção, das dádivas para o seu povo, do que ele há de fazer ao longo da história, do que ele já está fazendo e há de fazer ao longo da história. Disso que se trata esse livro que está na mão do rei. O ponto da narrativa, no verso 1, é que esse livro está selado com 7 selos. Os selos são lacres. Esse livro está na mão de um rei todo-poderoso, cheio de glória, o próprio Deus. Na sua mão direita, ninguém tem condições de tomar pela força, de ter essa informação, porque esse livro está com 7 selos, e a ideia de 7 em Apocalipse é de completamente inacessível, né? Ele está com 7 selos completamente lacrado. O homem não pode chegar a ter esse conhecimento, nem mesmo os anjos podem ter esse conhecimento desses decretos do Senhor no desenrolar da história, né? E aí é nesse contexto que o verso 2 e o verso 3 apresentam um desafio sobre a dignidade, quem é digno de abrir estes selos. O verso 2 diz: vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Um anjo forte, com uma voz forte, destaca todo o poder do Senhor, né, daqueles que estão diante da sua presença. E é esse anjo forte que proclama e lança esse desafio de quem é digno de poder ter essas informações, usufruir desse conteúdo do livro, daquele que está assentado no trono. Quem é digno de quebrar, desatar os selos, para ter acesso ao conteúdo. Já fica claro que diante do Rei Todo-Poderoso, diante de um anjo que proclama que é forte, que não é pela força que se tem conhecimento desse livro, mas é pela dignidade. Esse é o critério para poder usufruir desse livro. O desafio não é um desafio de força, mas é um desafio de mérito. É um desafio daquele que é digno, porque esse Deus é digno e ele se dá a conhecer àqueles que pela dignidade se chegam diante dele. Mas o mesmo texto nos diz no verso 3 que não há ninguém, nem mesmo digno de olhar para esse livro. Não pode se aproximar, não pode pegar, nem mesmo olhar. Havia os 4 seres viventes poderosos, os 24 anciãos que representam todo o povo de Deus e milhares de anjos, mas ninguém é digno. Ninguém tem glória para poder pegar esse livro. Ninguém é digno como aquele que foi adorado no capítulo 4, digno porque é o Criador. Nenhum crente na história da redenção do Antigo Testamento, nem Enoque, que foi trasladado, nem Noé, que é chamado de justo, nem Elias, que foi arrebatado ao céu, nem Jó, que é chamado de justo, nenhum homem tem condições de abrir esse livro, porque ninguém é digno de aproximar-se daquele que é santo, daquele que é único e ter acesso ao livro. Há algumas considerações que precisamos fazer à luz dessas informações. É que esse texto é tratado naqueles dias em que o imperador ele se qualifica como um homem acima dos demais homens, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como aquele que era adorado. Mas a cena nos céus ela é totalmente diferente daquilo que os homens
do modo como os homens tratam o imperador na terra. Os homens se prostram diante do imperador, exaltam o imperador se autoglorifica, mas nos céus não há ninguém, nem mesmo entre os seres celestiais, que possa ter a dignidade compatível com o Senhor. Esses poucos versos confrontam toda a ideia do Império Romano de exaltar homens, imagens, seres criados, como se eles pudessem ter a glória do Criador. Somente o Senhor, somente Ele é digno, somente Ele é exaltado. O texto nos mostra a distância entre o Senhor e a sua criação, como Ele está acima. Esse texto confronta toda a ideologia de exaltar homens, exaltar santos, exaltar anjos ou qualquer criatura, como se essa criatura pudesse ser compatível ou próxima da mesma dignidade do Senhor. O Senhor, Ele está acima de toda a sua criação. Ele é singular, Ele é santo, inigualável. O Senhor está acima de todos. E é por isso que no verso 4, verso 5 nos apresenta o drama de João chorando diante da cena. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. João chora diante da cena. A cena apresenta, né, esse drama, essa angústia daquele que serve a Deus e que quer contemplar mais de perto dos seus decretos, daquele livro. Ele entende a relevância desse livro, das informações que estão na mão direita desse rei. Não, a cena não caracteriza o homem ímpio que é marcado pelo desinteresse, pelo desprezo às coisas de Deus. Ele não quer conhecer aquilo que o Senhor decreta, porque nem mesmo ele acredita que o Senhor, Ele governa a história. A cena descreve o choro porque ele quer chegar próximo do rei, ele quer beber da vontade do rei, ele quer entender qual é a sua vontade. E aí é onde ele é consolado, porque um dos anciãos vai até ele e traz a resposta. A igreja, ela tem a resposta, é a igreja que traz o consolo nessa cena. Um dos representantes da igreja traz a palavra de consolo, porque ainda que a igreja saiba que ela não tem dignidade de poder se aproximar pelo seu próprio mérito diante do Senhor, a igreja também é marcada pela confiança nos méritos de Cristo. E Cristo é descrito aqui, primeiro, à luz da profecia de Gênesis 49, quando Jacó fala sobre as bênçãos para Judá. Ele é chamado de leão, o descendente de Judá, aquele que é o leão da tribo de Judá, aquele que também é o descendente de Davi, aquele voltado para a profecia de 2 Samuel capítulo 7, que trata sobre o Messias. Gênesis 49, 2 Samuel capítulo 7, essas profecias apontam para esse que é de fato o vencedor. Venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. E aqui o texto começa a apresentar o que ele vai desenvolver ao longo do capítulo, que é sobre a dignidade para se tomar o livro, está na vitória desse cordeiro. É por meio dessa... Ele é digno, mas a ênfase da sua dignidade está na sua obra da redenção. É ali onde se evidencia a sua dignidade diante dos homens. É ali onde ele realiza a obra, ali como esse misto que vai ser apresentado entre o verso 5 e o verso 6, como leão no verso 5 e como cordeiro no verso 6. Esse duplo aspecto de ele é Deus, ele é homem. A sua exaltação e a sua humilhação, ele como aquele que, como Deus homem, representando os homens, ele se mostra digno de tomar o livro para abençoar os homens, para revelar aos homens e especialmente para
conquistar os homens para Deus, para fazer uma colheita no meio de todas as nações. Ele é o leão da tribo de Judá, que venceu, e a sua vitória é a morte na cruz. É na cruz que ele tem a vitória. É na cruz que ele realiza a obra de salvação. É na cruz onde ali ele, como diz Colossenses capítulo 2, ele despoja os principados e potestades. É na cruz onde ele destrói o plano de Satanás de destruir o homem, como diz Hebreus capítulo 2, verso 14. A cena é Cristo agora ressurreto, esse o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, ele que tem a dignidade de abrir os selos diante do Pai, pegar esse livro pós-ressurreição para abrir esses decretos para todos os homens. E aí nós temos a cena principal do capítulo, que é o verso 6 e o verso 7, é uma cena que descreve a glória do Cordeiro. O que vai ser tratado do verso 8 ao 14 é aqueles que estão diante do trono, eles adorando ao Senhor, e os termos que eles usam, eles estão refletindo essa cena do verso 6 ao verso 7. O que é que eles entendem por essa cena sobre a glória do Redentor, a glória daquele que está sentado no trono e a glória da obra da redenção. E a cena no verso 6 nos diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E nós temos o verso 6. Temos a descrição do cordeiro. E logo no início do verso 6 se retoma a descrição daqueles que estão diante do trono, aquilo que já foi mencionado no capítulo 4, sobre os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Eles estão ali diante do trono, e é nesse contexto de proximidade do trono que nós temos um cordeiro em pé que parecia que tinha sido morto, né? A sua marca, a sua característica é aquele que foi morto. É porque a cena ela quer nos descrever que isso ocorre após a sua morte. A narrativa vai nos colocando para esse evento pós-ressurreição, Cristo marcado como morto, ele ressurreto diante do Pai e diante da corte celestial. Ele está ali após a sua vitória para ser honrado perante os céus. Ele é o leão, mas ele é um cordeiro. Ele é aquele que é Deus, ele é aquele que governa sobre toda a história, mas é aquele que fez homem para morrer como cordeiro, submisso ao Pai. Ele se entrega voluntariamente para morrer em favor dos homens, ele se faz homem para beneficiar aqueles a quem ele escolheu. Mas ele é um cordeiro que precisa ser visto com esse misto de glória e fraqueza, porque ele tinha 7 chifres, como 7 olhos e 7 espíritos. Os 7 chifres apontam para a sua onipotência, porque o chifre ele tem essa ideia na linguagem bíblica sobre poder, e ao dizer que ele tem 7 chifres, fala sobre a sua onipotência, ele é todo poderoso. Ele tem os 7 olhos, porque ele é onisciente, ele vê tudo. E os 7 espíritos que é enviado por toda a terra fala sobre a sua onipresença. Esse cordeiro que se apresenta em fraqueza, mas também em glória, porque ele tem que ser visto nessa perspectiva como Deus homem, em exaltação, porque ele é Deus, mas como homem, como representante dos homens, aquele que foi morto para beneficiar os homens. O verso ele fala sobre essa fraqueza e glória, né? O Deus homem que foi humilhado, mas agora está exaltado diante da corte celestial, o onisciente, onipotente e onipresente. E o verso 7 descreve: o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Essa é a cena que representa a ideia de
de ter a autoridade recebida. Ele é reconhecido perante toda a corte celestial como o rei perante toda a criação. O Senhor sempre foi rei. O Senhor Jesus Cristo sempre foi rei. Ele, por intermédio dele, todas as coisas foram criadas, a Escritura diz. Mas agora ele é estabelecido, ele assume a natureza humana e agora como Deus homem, ele é estabelecido como rei redentor para governar todas as nações. Ele vai agora como rei redentor, ele vai subjugar os seus inimigos, derramar a sua ira sobre os seus inimigos e ele vai conquistar o coração daqueles a quem lhe pertencem. Ele vai começar o seu período de governo perante todas as nações como rei redentor. A cena descreve ele como superior a esses 4 seres viventes e os 24 anciãos, toda a criação, porque somente ele é digno de tomar o livro, somente ele é digno de chegar àquele que está sentado no trono. A cena esclarece que ele tem a mesma dignidade daquele que está sentado no trono, porque esse Apocalipse capítulo 4, verso 11 descreve que o que está sentado no trono é digno porque é o Criador, digno pela obra da criação. Apocalipse capítulo 5, versos 6 e 7 nos revela que agora o Cordeiro é digno pela obra da redenção, porque é na obra da redenção que ele conquistou a sua vitória. A cena descreve aquilo que é tratado no Salmo de número 2, Cristo subindo aos céus e ali sendo estabelecido como rei sobre as nações para passar a governar como rei redentor. Alguns conceitos nós podemos meditar aqui até esses versos é que na terra, no desenrolar da história, os homens olharam para esse cordeiro e o consideraram impuro e imoral. E por isso ele foi julgado, condenado e ele foi morto fora da cidade, como um criminoso blasfemo, como aquele que é impuro para não contaminar o ambiente deles. Ele foi expulso, ele foi rejeitado pelo próprio povo. Mas nos céus o conceito é completamente diferente. Ele é aquele que é o único que é digno de tomar o livro. Veja quão distante é a avaliação dos homens que eles fizeram sobre quem é o Senhor, sobre quais são os seus ensinos, o valor do seu ensino e da sua obra. E qual o conceito o Senhor, Deus que está no trono, tem sobre esse Cordeiro, que é santo e que é o único que é digno de tomar o livro, que é digno de ser adorado e que é o Rei sobre toda a criação. O Deus eterno, ele não segue os conceitos e ideias dos homens. A visão daqueles que estão no trono, eles não têm a visão daqueles que estão na terra e são corrompidos pelos seus próprios caminhos e ideais. O julgamento dos céus, ele não segue o julgamento da terra, daquilo que os homens entendem como verdade, daquilo que os homens julgam. Mas Deus, ele é o padrão. A sua palavra é a verdade, é Ele que é o verdadeiro juiz e que estabelece aquilo que é santo e aquilo que é impuro. E Ele diz que esse Cordeiro é o único digno de tomar o livro, de pegar esse rolo com os decretos de Deus e de ser rei sobre toda a criação. Há uma distância sobre aquilo que, o modo como os homens entendem e julgam, e na sua ampla maioria condenam a Cristo ao escolher Barrabás. E há um julgamento completamente distinto, conceitos completamente diferentes ali diante do trono, quando o Senhor olha para esse Cordeiro e diante de todos proclama que Ele é vencedor e que Ele é digno de tomar o livro, porque a sua obra é uma obra perfeita. E aí nós temos o terceiro momento do texto, que é do verso 8 ao verso 14, que trata sobre o impacto desta cena. Aqueles seres, eles viram o que está sentado no trono, reconhecendo a glória do Filho, a glória do Redentor, desse Cordeiro cheio de glória, diante de toda a corte celestial.
E nós temos a descrição dessa adoração, e os detalhes são sobre três grupos, e o texto ele vai descrevendo e depois narrando a adoração que eles estão fazendo ao Senhor, né? São três ênfases particulares aqui do verso 8 ao verso 14. Primeiro é sobre o pressuposto, né, dessa cena, o que é que pressupõe, por que ele é digno de tomar o livro. Depois trata sobre o significado próprio da cena, né, o reconhecimento dele como rei, como segundo Adão, como aquele que governa, é digno de glória. Em terceiro, o resultado da cena, o reconhecimento da glória do Pai e da glória do Filho, da glória do que está sentado no trono e da glória daquele que é o Cordeiro que venceu, né? Verso 8 ao verso 10, primeiro momento de adoração diz respeito aos 4 seres viventes e os 24 anciãos, né? O verso 8 diz: e quando ele pegou o livro, os 24 seres viventes, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então descreve esse primeiro grupo de adoradores, né? Aqueles que estão mais próximos do trono, os 4 seres e os 24 anciãos. E alguns detalhes são ditos sobre esses, é que eles têm uma harpa, né, um instrumento musical diante do Senhor, né, que todo o contexto que vai tratar sobre essa parte de cânticos, né, eles vão exaltar o nome do Senhor, mas eles vão cantar ao Senhor, né, exaltar o nome de Deus, da glória do que está sentado no trono e do Cordeiro. E eles têm as taças cheias de incenso, né, essa figura do Antigo Testamento, do livro de Levítico, fala muito forte ao coração do povo sobre o valor de nós orarmos, né? A importância de nós orarmos ao Senhor, porque as nossas orações elas sobem à presença de Deus como um aroma suave. Isso era representado por meio de um incenso que era queimado, um incenso que aquele que era queimado no tabernáculo o povo não poderia ter nas suas casas. Era um perfume, um cheiro singular, um aroma muito bom, e ele era queimado e aquela fumaça subia, um aroma agradável, e subia à presença de Deus para representar esse conceito de que as nossas orações elas chegam à presença de Deus e elas são recebidas pelo Senhor porque Deus tem prazer em nós. Esses seres que estão mais próximos do trono estão com as taças cheias das orações do povo de Deus. E eles entoavam um novo cântico, né, o verso 9, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reinos sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eles falam sobre o pressuposto dessa cena, porque que ele é digno de tomar o livro, porque ele foi morto, né? Eles voltam para a adoração deles, está centrada nessa obra da morte de Cristo, a obra da redenção. Eles estão cantando, né? Primeiro elemento importante de destacar aqui é que eles estão cantando em harmonia com aquilo que eles estão presenciando de Deus. O conceito que nós aprendemos é que eles estão cantando a partir da revelação. Eles recebem de Deus essa cena de que ele é digno por causa da sua obra da redenção, e eles cantam isso, aquilo que eles recebem de Deus. Eles cantam a ideia de que ele é digno de abrir os selos porque ele foi morto. A sua obra, na sua morte, ela é uma vitória, porque é por meio da sua morte que ele compra para Deus os que pertencem de todas as nações. A sua morte faz essa obra da redenção. Eles cantam sobre a vitória de Cristo, a obra de Cristo, a salvação de povos. A implicação da sua morte é isso, a salvação de vários povos. E como esses povos serão constituídos em uma posição singular, porque o cântico também fala sobre
como esses povos são constituídos como reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. É sobre a posição desses salvos. Ele que recebe a posição de rei e ele constitui a sua igreja como que embaixadores desse reino, como pequenos reis e sacerdotes, como mediadores aos homens, porque a igreja agora vai proclamar e testemunhar aos homens para que esses se arrependam dos seus pecados, e nesse sentido a igreja está tanto governando juntamente com Cristo, usufruindo dos benefícios que Cristo conquistou, como a igreja está sendo mediadora ao proclamar a glória de Deus aos homens, ao chamar os homens ao arrependimento. E desse modo a igreja é feita como reis e sacerdotes, reino e sacerdotes, diante de um mundo de trevas, diante de um mundo subjugado pelas trevas, subjugado por Satanás. A igreja é constituída como um instrumento de levar essa mensagem de salvação aos povos. Então o primeiro grupo, ele adora ao Senhor, destacando porque que ele é digno de ser adorado, é por causa da sua obra de redenção, porque isso traz salvação a vários indivíduos e isso muda o status desses indivíduos, fazendo eles uma posição honrosa de reino e sacerdote. Mas aí a descrição do texto vai para um grupo mais distante do trono, verso 11, verso 12, quando descreve a adoração de milhares de anjos. Seguindo a mesma estrutura, do verso 8 ao verso 10, primeiro se descreve quem são os adoradores e depois fala exatamente sobre a adoração que eles fazem ao Senhor. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Esse grupo mais afastado do centro do trono, que ali está primeiro os 4 seres viventes, depois 24 anciãos, e mais distante estão agora milhares e milhares de anjos, de seres celestiais que estão com voz forte, eles estão adorando, exaltando, e essa adoração ela descreve não agora mais o pressuposto, mas a cena, o significado da cena é que ele recebe a honra, ele recebe a glória, o reconhecimento de que ele é digno de glória. Ao tomar o livro, ao receber o livro daquele que está sentado no trono, essa cena ela dramatiza o conceito de que ele é rei perante todos os povos. Ele é digno de ser exaltado. Esse que é digno porque foi morto. Veja novamente a centralidade de como eles adoram, falando sobre a história da redenção. Eles não estão contando as próprias narrativas de quem são e como são os seres viventes, como são os 24 anciãos. Existe um enfoque, uma centralidade nessa adoração da obra de Cristo, da obra da vitória, nessa obra que eles próprios têm prazer em narrar, em cantar, em reconhecer a glória do Cordeiro. E eles descrevem que ele é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, glória e o louvor. Eles estão falando sobre esse novo momento agora em que, como Deus homem, ele é estabelecido como Rei das Nações. Eles estão descrevendo, a cena de Cristo tomar o livro, e o significado da cena é que Cristo é estabelecido como Rei perante as nações. Ele vai governar agora como o segundo Adão. O homem, em Gênesis capítulo 1, ele foi estabelecido como Rei sobre toda a criação, como representante de Deus para governar a criação, para subjugar e dominar a criação. Mas ao cometer o pecado, ele vai sendo despojado desse seu ofício de rei, e ele passa a perder o domínio, ele vai sendo despojado pouco a pouco. A terra se volta contra o homem quando produz cardos e abrolhos. Os próprios animais, depois do dilúvio, eles passam a atacar os homens, e o homem passa a perder o controle sobre a própria criação.
O homem se volta contra o próprio homem, um homem matando o outro. Mas é em Cristo que essas coisas elas são restauradas quando ele é estabelecido como rei, ele como Deus homem, ele passa a governar agora, restaurar essa obra de governar a criação como homem. E aí nós temos o terceiro momento de adoração, no verso 13, a adoração agora descrita sobre toda a criação nos céus e na terra. Veja, vai do mais próximo do trono para mais distante. O verso 13 diz: Então eu vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Descreve essa estrutura da adoração indo mais para longe, mais a todos os céus, toda a terra, toda a criação, reconhecendo a glória daquele que está assentado no trono e do Cordeiro. O livro ele sai da mão do trono, da mão daquele que está sentado no trono para o Cordeiro. O Cordeiro é exaltado, mas todos voltam para exaltar novamente aquele que está sentado no trono. Sai do Senhor e volta para o Senhor. Ele revela a sua vontade, ele realiza a sua obra para conduzir pessoas a exaltar o seu nome, ao Deus eterno, aquele que está no trono e aquele que é o seu Filho, o Cordeiro, que também é digno de ser adorado. A Ele sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. É Ele quem reina por toda a eternidade. Ainda que os homens achem que podem desprezar o Senhor e reinar sobre impérios na terra, como nesse contexto o Império Romano, mas o que o texto de Apocalipse deixa muito claro: há um Deus eterno que domina sobre toda a eternidade, é Ele quem governa, é Ele quem deve ser adorado e deve ter o reconhecimento dos homens, reconhecimento de toda a criação. É isso que está acontecendo aconteceu quando Cristo ressurreto subiu aos céus. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. O verso 14, ele faz um fechamento sobre essa seção, do verso 8 ao 14, e ele repete alguns termos do verso 8. Primeiro temos a palavra de confirmação daquilo que é a adoração devida. A igreja ela adora seguindo essa mesma estrutura que está aqui, desses seres celestiais, quando eles confirmam aquilo que fala sobre a glória de Deus, a glória de Cristo, sobre a obra da redenção, sobre a dignidade de Deus ser adorado. Esses seres celestiais, eles confirmam tudo isso que foi exaltado, todos esses cânticos que foram dirigidos ao Senhor, e se repete a mesma estrutura do verso 8, quando eles se prostram e eles adoram. Começa-se a estrutura da adoração com esses seres mais próximos do trono, os 4 seres e os 24 anciãos se prostrando, e termina com a mesma cena, eles se prostrando e adorando diante do Senhor. É uma estrutura bem comum, na linguagem, na estrutura judaica, de estabelecer essa estrutura de paralelismo, de adoração, e o verso 14 ele faz o fechamento dessa estrutura de que esses seres estão adorando ao Senhor. Quais são as aplicações que nós podemos extrair desse texto? Primeiro é pensar um pouco sobre esse livro. O capítulo ele trata sobre a importância desse livro, mas perceba que ainda não temos uma descrição e um detalhamento sobre o conteúdo do livro, porque é exatamente sobre isso que o capítulo 6 ele vai tratar. Vai começar a ser aberto esses lacres, esses selos, e à medida que cada selo é aberto, nós temos algumas informações sobre os decretos de Deus, sobre o desenrolar de Deus na história. Há um momento singular na história, foi quando Cristo, ele, depois da sua morte, sobe aos céus, e ele toma esse livro, e decretos de Deus agora são derramados sobre a história da humanidade. Estamos, de fato, nos últimos dias, após a ressurreição de Cristo e sua ascensão, quando esses decretos passam a ser cumpridos, o derramar de Deus sobre
àquilo que ele havia determinado na história da humanidade, né? Esses decretos, nós vamos ver, tratam sobre juízo, mas também tratam sobre a redenção de povos, né? Por isso que o Senhor, o Cordeiro está sendo adorado, porque ele morreu para conquistar pessoas de todas as tribos, língua e nação, né? A abertura desses selos representa essa ideia de que os decretos do Senhor vão ser cumpridos e essa história ela caminha para uma consumação, né? Ainda que envolvem pragas e juízos, os decretos, os selos, eles são abertos e isso traz bênção e paz para a vida do povo do Senhor, porque o povo do Senhor sabe que a história caminha para um fim, para uma consumação. A história não está caminhando, né, sem um determinar, sem um plano estabelecido, mas a história está caminhando para uma consumação pelo Senhor. E esse livro, que tem também as informações, ele é importante porque na abertura desse livro que nós vamos ver o Senhor conduzindo a história para a sua consumação, né? Fazendo com que o povo de Deus seja livre de todas as angústias e sofrimento que passam nesta vida, né? O capítulo destaca também a importância do Filho de Deus, né? Ele é o leão, ele é o cordeiro. Fala sobre o seu poder, ele tem 7 chifres, né? Todo poderoso, mas fala sobre a sua submissão ao Pai. Ele é o cordeiro enviado para morrer. A sua obra gloriosa, ele morreu, ele ressuscitou, mas ainda que se menciona muito da sua morte, e fala da glória da sua obra, a sua vitória ali na sua morte. A cena descreve um momento em que ele ascende aos céus pós-ressurreição, e ele é estabelecido como um rei sobre as nações para agora fazer com que os decretos de Deus, especialmente de juízos e de redenção para todos os povos, sejam agora aplicados, né? Descreve a cena do Salmo 2, ele estabelecido como segundo Adão, como rei sobre toda a criação, agora para salvar todos os povos, né? E há um destaque especial nesse capítulo 5 sobre a adoração celestial, né? Podemos enfatizar isso, que a adoração ela parte da revelação de Deus, né? Eles estão vendo como que uma cena, um drama diante deles, que tem alguns conceitos. E o que eles cantam? Eles cantam aquilo que eles estão vendo. Eles cantam a história da redenção, eles não estão falando sobre qualquer outro tópico. Parte de Deus, Deus se revela e eles voltam para Deus para cantar aquilo que Deus revela, porque eles não têm como cantar a Deus algo melhor. A adoração ao Senhor nesse capítulo trata sobre a glória de Deus, a glória da obra da redenção, da morte de Cristo e da posição honrosa e graciosa que os redimidos se encontram como reino e sacerdotes. O Senhor, ele é digno de glória porque ele é o Criador, porque ele é o Redentor, e eles cantam sobre a graça de Deus, como eles são abençoados nessa posição em que eles foram resgatados, né? Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1 nos diz isso por 3 vezes, que nós fomos redimidos para o louvor da sua glória, né? Por causa da obra da criação e por causa da obra da recriação, da redenção, que o propósito original do homem ele é restaurado, e para isso nós fomos criados para louvor da sua glória, né? Apocalipse capítulo 6 vai começar a tratar sobre o conteúdo desse livro, mas em Apocalipse 5 nós concluímos chegando a esse entendimento de que a partir da obra de Cristo nós somos conduzidos a adorar a Deus e adorar de modo correto, partindo da sua revelação e adorando, contando a própria narrativa que Deus nos entregou, né? Que o Cordeiro ele é digno de ser adorado porque ele morreu por nós, porque ele nos redimiu. Esse é o cântico que deve estar em nossa boca. Esse é um novo cântico, o cântico da redenção, o cântico da história de Cristo, não da nossa própria história, não do nosso próprio testemunho, mas do testemunho da obra dele, da redenção dele. E é assim que ele estabelece a adoração, e é assim que ocorre a adoração nos céus.
E por isso é assim que a igreja deve adorar o Senhor, né? Do mesmo modo que a adoração que ocorre diante do trono, que é a adoração que é aceitável ao Senhor, é a adoração que fala sobre a obra de Cristo, que fala sobre a redenção dele, que conta a história dele, né? Nós cantamos e nós também dizemos amém. E aí nós cumprimos o propósito pelo qual nós fomos salvos, de reconhecer a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos faça compreender essas verdades, né? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por tão grande obra de salvação, porque o Senhor nos ajuda, Deus, a reconhecermos a tua glória, reconhecermos como nós devemos te adorar, como nós devemos reconhecer a glória do teu santo nome, a glória do teu Filho, Deus, que foi morto na cruz do Calvário, uma obra tão grandiosa de vitória, e que ele é estabelecido, Deus, como Rei de todas as nações para derramar os teus juízos e também, ó Deus, fazer com que vidas sejam resgatadas, fazer a colheita no meio dos povos e levantar um povo, ó Deus, que tenha prazer para exaltar o teu santo nome. Te louvamos, ó Deus, pelos teus decretos, pelo teu livro, ó Deus, pela tua vontade. Nos ajuda, ó Deus, a conhecermos mais de ti, usufruirmos da tua presença. Isso que nós te suplicamos, em nome de Cristo. Amém.